Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir sempre algo do que eu aprendi da palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero falar sobre um tema que tem sido muito atual. Ele tem sido pauta dos jornais, notícias da televisão, e também tem sido motivo de muita interação, de conversa do cidadão comum, com medo de morrer. O medo de morrer é o pior de todos os medos. Tem um lado positivo, é claro. O medo de morrer é que desperta o nosso senso de preservação. Quando nós estamos em vista de um perigo, quando nós visualizamos um perigo qualquer, nós nos preservamos para não sofrermos algum dano ou mesmo para não morrermos. Mas quando eu falo sobre o medo de morrer, estou falando daquele medo que se refere ao término da existência. Quando as pessoas pensam em que a sua vida vai ter fim, elas têm um grande medo, o medo da morte. A morte é um monstro aterrorizante para a grande maioria das pessoas. E nós gostaríamos de abordar aqui um texto da Palavra de Deus que está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porém, eu vou ler a passagem que está no evangelho de Marcos, porque é a narrativa mais completa. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem bem curtinha, né? Porque não são necessárias muitas palavras para descrever o que aconteceu, fala de um evento que trouxe muito medo de morrer mesmo para os discípulos de Jesus Cristo. Eles estavam numa margem do lago da Galileia, fazendo o seu trabalho de pregação da palavra de Deus, e depois de terminado o trabalho, Jesus disse para ele: Vamos para o outro lado do lago. Então entraram no barco e alguns outros barcos também foram juntos. Só que no meio do lago aconteceu uma grande tempestade de vento. Essas tempestades de vento eram comuns ali no Lago da Galileia, porque este lago fica numa depressão geográfica a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então,
os ventos que vêm da região do Líbano, do Monte Hermon, que é de onde vem o Rio Jordão, eles descem aquela depressão, grande depressão, e formam um movimento circular que encapela, que levanta as ondas e as torna muito perigosas. E assim, então, os discípulos foram procurar Jesus. Jesus estava dormindo. Ele estava cansado, certamente, das atividades do dia e deitou-se ali para descansar um pouco. E eles perguntam para Jesus, depois de o acordarem: o senhor não está com medo também? O senhor não se preocupa? O senhor não está preocupado em que todos nós possamos morrer aqui no meio do lago? E então Jesus, com muita calma, levantou-se e disse para o vento: acalme-se, e para o mar também disse: acalme-se. E diz a palavra de Deus que tudo ficou bem calmo. E depois, então, ele perguntou para os seus discípulos: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? E eles, admirados, estavam atônitos mesmo com o milagre feito por Jesus, diziam uns aos outros: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Nessa história, nós temos as 3 grandes causas do medo de morrer. A primeira causa que nós podemos citar são os inimigos que nós não podemos vencer, que são os fenômenos da natureza, por exemplo, como aquela tempestade, os maremotos, os terremotos, as enchentes, as grandes tempestades, essas coisas sobre as quais não temos nenhum controle, são elementos da natureza, fenômenos da natureza, que atingem a todos por igual, tanto os ricos como os pobres, infelizmente mais os pobres do que os ricos, porque têm menos condição de se proteger, de construir habitações mais fortes e de morar em locais mais seguros, mas são inimigos que a gente não pode vencer. Outro inimigo que a gente não pode vencer também são as doenças. Aliás, muitas doenças hoje nós podemos vencer, graças a Deus. A medicina progrediu muito, os médicos se tornaram cada vez mais capacitados, mas infelizmente ainda há doenças que nós não podemos vencer. Agora mesmo estamos em meio a uma pandemia do Covid-19, que só no Brasil já ceifou mais de 150 mil vidas, e no mundo inteiro mais de 1 milhão. 1 milhão e 100 vidas, mais ou menos, já se foram. Isso se considerarmos apenas as estatísticas oficiais. Dizem os especialistas que o número é muito maior. Outro inimigo que nós não podemos vencer são os acidentes. Eles vêm de repente, eles não são previsíveis. Eu mesmo já estive envolvido em acidentes terríveis, em que só escapei pela graça de Deus. Há poucos dias atrás vi o depoimento de uma jovem africana que estava num avião que caiu, incendiou-se, e ela dizia: eu fui a única sobrevivente, mas ela tinha cicatrizes das queimaduras por todo o corpo. Medo de morrer. Muitas vezes nós não, no momento do acidente, nós nem, porque não prevíamos, não esperávamos, naquele momento não temos medo, mas depois a gente está vivo, depois do acidente, bate aquele medo, podíamos ter morrido, não é? Outro inimigo também que é imprevisível, que nós
não podemos vencer são os ataques de bandidos, de assassinos, né? No Brasil é muito comum o crime de latrocínio, em que o bandido mata a pessoa a roubar, e muitas vezes de maneira impiedosa, cruel, sem nenhuma reação. Também das populações são envolvidas, populações inocentes, em meio a uma guerra, e então aviões lançam bombas, canhões, dão tiros poderosos que destroem casas e matam pessoas. Então, a causa desse medo de morrer são, em primeiro lugar, a causa é, em primeiro lugar, os inimigos. São os inimigos que nós não podemos vencer. Mas nessa passagem temos um outro inimigo. Os apóstolos foram surpreendidos pela tempestade no meio do lago e, como disse Jesus, não tiveram fé. Foram acordar Jesus. E acordando Jesus, perguntaram: o senhor não está com medo de morrer? E que todos nós possamos morrer? E Jesus então mandou o vento se aquietar, mandou o mar se aquietar. Trouxe calma para aqueles barcos todos que estavam ali e para o mar. E eles se admiraram profundamente. Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? Eles já tinham andado com Jesus uma boa parte do caminho e já podiam ter aprendido que podiam confiar em Jesus, já tinham visto outros milagres de Jesus, já tinham presenciado o poder de Jesus, mas naquele momento lhes faltou a fé. Um homem chamado Jairo estava com a filha muito doente e foi procurar Jesus para curar a sua filha. E Jesus então disse para ele: eu vou com você até a sua casa. No meio do caminho, algumas pessoas que estavam na casa de Jairo vieram encontrar-se com ele e disseram: olha, não precisa mais incomodar a Jesus porque a sua filha já morreu. E ele ficou muito triste e talvez então já se dispusesse a dispensar a ajuda de Jesus, mas Jesus disse para ele assim: não tenha medo, apenas creia. Ou, dizendo de outra maneira, não tenha medo, tenha fé. Porque a fé é o substituto do medo, é o antídoto do medo. Se você tem fé, você não tem medo. Se você tem medo, você não tem fé. Não tenha medo, tenha fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, há uma palavra que diz assim: não vacilemos, mas mantenhamos a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. É uma palavra dita a um grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos e estavam prestes a abandonar a sua fé. E a perseguição naquela época levava muitas vezes à morte. Mas ele, o autor da carta, diz: não vacilemos. Pelo contrário, mantenhamos a confissão, mantenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Lá no final desse mesmo capítulo de Hebreus, no último versículo, diz assim: o justo viverá pela fé, o crente viverá pela fé. E se recuar, diz a palavra de Deus, diz o Senhor: a minha alma não se agrada dele. E então termina o autor dos Hebreus: nós não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que mantêm a fé e a esperança, a preservação da alma, a preservação da vida.
o justo viverá pela fé. A vida que o crente vive é pela fé. Ele não é pautado pelo medo, não é dirigido pelo medo, ele não é limitado pelo medo. Mas ainda há outra causa, medo de morrer, que nós temos nessa passagem. É aquilo que nós poderíamos formular com uma pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? O que o seu Deus pode fazer? Os discípulos não tinham uma ideia muito correta de Jesus. Para os discípulos, o tamanho de Jesus não era tão grande assim. Porque eles perguntaram: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, Jesus curar enfermos, mas agora eles se admiravam. Até o vento e o mar obedecem a Jesus? Quem é este? Ele está se revelando uma pessoa que nós não conhecíamos. Qual é o Deus que você conhece? Qual é o tamanho do seu Deus? O que o seu Deus pode fazer? O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O seu Deus é assim? Se você crê num Deus assim, então você crê no Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Onipotente. Então você não terá medo de morrer. Outra questão que nós podemos fazer também a esse respeito: Deus é o soberano da sua vida? Deus é aquele que dirige a sua história do princípio ao fim? Deus é aquela pessoa que você tem certeza que Ele sabe o que é melhor para você e o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer e será aquilo que será a sua vontade? Você está disposto a aceitar a sua vontade? Deus é soberano? Deus é o Senhor de todas as coisas e toda a sua vida? Essa é uma grande pergunta. Qual é o tamanho do seu Deus? Deus é soberano? Outra pergunta também que podemos fazer com relação a esta passagem é: você está na companhia de Deus? Ou, dizendo mais ainda ligado com a passagem, perguntando mais ainda ligado com a passagem, Jesus está no seu barco? Quando eu era criança, a gente cantava nas igrejas evangélicas um cântico, naquela época nós chamávamos de corinho, que dizia assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Jesus está no seu barco? Ou você às vezes sente que Jesus está ausente? Você não tem Jesus na hora dura, difícil, para chamá-lo, para clamar a Ele, para pedir a sua ajuda, o seu socorro e para esperar de Jesus o livramento? Ora, qual é o tamanho do seu Deus? O que o seu Deus pode fazer? O Senhor é o Senhor soberano da sua vida? Jesus é a sua companhia de todas as horas, de todos os momentos? Terminando, nós gostaríamos de lembrar aquela passagem de Paulo em 2 Timóteo 1,12, em que ele diz: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Em outra passagem da carta aos Filipenses,
Paulo falava: a mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava preso às vésperas de ser julgado, e nesse julgamento ele poderia ser condenado à morte. Ele dizia: se eu tiver que viver, não for condenado, isso será para a glória de Deus e para eu continuar trabalhando no serviço de Jesus e do próximo. Mas se eu morrer, eu vou partir para os braços do Pai, para ganhar, para receber a coroa da justiça que me está preparada de antemão, como ele disse também a Timóteo. Se você viver, você vive para servir ao Senhor e servir ao seu próximo. Se você morrer, você vai morrer para estar com o Senhor. E Paulo diz que ele é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia. Haverá um dia em que Jesus vai voltar. Diz a palavra de Deus que os que estiverem vivos serão arrebatados e os que estiverem mortos naquela altura serão ressuscitados e também serão arrebatados com Jesus entre as nuvens para estar para sempre com Jesus. Então, não tenha medo de morrer. Não tenha medo daqueles inimigos que você não pode vencer, porque Deus pode derrotá-los para você. Tenha fé. Não tenha medo. Não vacile. Fiel é aquele que fez a promessa. Viva pela fé. Creia num Deus que pode fazer todas as coisas. Um Deus que é soberano. E um Deus que está em sua companhia todos os dias. Que Deus nos abençoe.